Olá, bem-vindos a mais um programa Sons do Coração. Hoje a nossa convidada é a Wanderlice Moreira, também conhecida como Cici. Ela que é jornalista, policial e agora também psicóloga. Vai contar pra gente um pouco dessa sua carreira, de todas essas caminhadas. Ela que também é corredora, maratonista e que segue acreditando. Vamos falar com ela sobre isso, seguir acreditando também. Agora no programa Sons do Coração. Estamos sendo recebidos aqui no Sabor de Café em Caxias do Sul. Cici, é uma honra falar com você, você que foi minha colega, a gente estudou juntas na faculdade, isso século passado, né, Cici? Século passado, Viviane. Eu estou muito feliz pelo convite, né, desse teu projeto maravilhoso, Sons do Coração, que ele diz tudo que a gente precisa hoje em dia, né, é ouvir o coração. Eu estou muito, muito feliz de estar aqui contigo. Que bom, a gente também está muito feliz de contar com a tua presença aqui. E eu já convido todo mundo para se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações aí de vídeos novos. E a gente vai estar presenteando quem deixar aqui o seu comentário, o seu e-mail de contato, com um presente muito especial da loja Lá do Mato e Botânica Boutique Floral aqui de Caxias. Cici, vamos começar falando assim, você começou como jornalista, me lembro de você nos bancos acadêmicos, muito polêmica, muito assim, era uma época que a gente queria muito colocar nossa opinião, nossas ideias. Você sempre teve esse jeito, assim, no começo da faculdade. Eu me lembro muito de ti por aí, assim. Então, lá no século passado, né, no jornalismo, foi sempre o meu jeito, assim, de ser, né? Nós achávamos que nós íamos mudar o mundo, talvez algumas coisas a gente tenha conseguido mudar e outras não. Mas esse meu jeito, né, assim, de protestar e sempre estar buscando algumas coisas diferentes, ele vem da minha casa, né? Então, na minha casa, meus pais sempre nos ensinaram que nós deveríamos lutar por aquilo que a gente acreditava. Faça o certo, né, e defenda o certo. Então, essa é a minha posição até hoje, né, que eu sempre mantenho isso, assim. Né? Você é de Nova Prata? Sou de Nova Prata. Uma família grande, Cici? Não, 4 irmãos. Você é a mais velha? Eu sou a segunda, tenho uma irmã mais velha e 2 irmãos menores. Hoje todos moram em Caxias do Sul, os meninos, né? Minha irmã agora faz 2 anos que foi morar em Porto Alegre. Eu vi uma postagem sua nas suas redes sociais que você diz que a sua mãe sempre te encorajou muito a estudar, apesar de ser uma pessoa que estudou até o 4º ano, é isso? Isso, exatamente. Do ensino fundamental. Aham. Como é que foi isso na tua vida, essa inspiração dela? A minha mãe era uma pessoa que ela quis muito estudar e não teve oportunidade, né? Minha mãe fez até a 4ª série, meu pai até a 3ª série. Mas na minha casa sempre teve muitos livros. Naquela época, o pessoal mais antigo vai lembrar, que passava as pessoas vendendo coleções de livros. Enciclopédias. Isso, enciclopédias. E meus pais sempre compraram isso. Então, na minha casa, assim, os clássicos brasileiros todos, a literatura brasileira. E minha mãe, ela sempre dizia assim, minha filha lê até bula de remédio, que sempre tu vai aprender alguma coisa. Então, ela sempre teve muito essa ânsia, assim. Eu lembro de uma época que ela fazia trabalhos para um pessoal que fazia letras aqui em Caxias, que era de Nova Prata. Eles tinham que ler os livros e fazer aquelas fichas, né? E minha mãe fazia isso para eles. E uma destas alunas da UX depois levou um presente para minha mãe, porque o trabalho dela ficou super, super bom, né? Recebeu uma nota máxima, e aí ela foi levar um presente para minha mãe. Então, minha mãe é uma pessoa com 4ª série, né, que fazia trabalhos acadêmicos. Uhum. Quanto tempo foi no jornalismo, Cici? Entre o tempo, assim, antes de eu me formar, eu já trabalhava, né, nessa área lá em Nova Prata. Eu trabalhei na Rádio Prata e no jornal de lá, o Jornal Popular. E aí depois eu vim para Caxias e aí trabalhei em outros veículos, enfim. Então foram mais ou menos 13 anos como jornalista. E aí depois trabalhei como assessora de imprensa também. O que mais marcou dessa tua época na comunicação? Eu acho que o que mais marcou foi a minha experiência como assessora de imprensa, né? Porque como assessora de imprensa eu também fazia, eu era mestre de cerimônias, enfim, e tinha um contato muito grande com a realidade daquela época de Farroupilha, né? Coisas que talvez as outras pessoas não vissem. Então eu frequentava todos os lugares da cidade, né?
desde os núcleos habitacionais que estavam se formando, aos distritos industriais também estavam sendo construídos. Na assessoria da prefeitura. Isso, ao interior do município, com programas. Então era uma experiência muito rica, assim, né? Isso me deixava muito feliz, porque tem lugares que, até hoje, quando eu passo, digo, eu lembro que aqui eu fiz a inauguração disso, aqui a gente inaugurou o salão comunitário, sabe? Aqui, quando veio a água, a gente estava aqui fazendo a inauguração. É uma coisa muito legal, assim. Que marca, né? Imagina marca chegar água na casa de uma pessoa. Exatamente, Então... Cici, e a virada? Você foi, então, do jornalismo para ser policial civil, é isso? Como é que foi esse turning point, assim? Então, umas surpresas da vida, né, Viviane? Então, assim, aí vem essa minha rede social, né, minha mídia social, Sigo Acreditando. Porque a minha ida para a assessoria de imprensa, que foi da Prefeitura de Farroupilha, foi através do meu trabalho como jornalista num jornal pequeno de Farroupilha. E isso depois me abriu muitas portas, né? Então, o que aconteceu? Quando eu saí da assessoria de imprensa, eu fui trabalhar num jornal lá em Farroupilha, na Rádio Miriam, e aí eu estava fazendo muito freela, né, como a gente chamava na época, né, fazendo freelance. E estava difícil para me manter. E aí uma amiga, a Helena Bergamo, ela me deu uma inscrição. E ela chegou e me disse, te inscrevi nesse concurso que eu acho que combina contigo. Eu levei aquilo na brincadeira e eu olhei assim, era para inspetor da Polícia Civil. E eu pensei, tá, tudo bem, né? Aí eu fui estudar e foi muito engraçado, porque eu fui na biblioteca da UFRGS pegar os livros de direito, que eu nunca tinha aberto um livro de direito, né? E aí eu vi o parágrafo, né, aquele símbolo que é o do parágrafo e tal, de inciso, e eu disse, nossa, fui conversar com um amigo meu que era advogado, o que é esses dois S's aqui? e esse I aqui, ele disse, nossa, tu não sabe nada mesmo. Aí eu estudei 2 meses e eu treinava a prova para a parte física indo para Caravaggio, na cidade de Caravaggio. Como eu sabia que o teste físico ia ser em Porto Alegre, eu sempre gostei muito de esportes, eu treinava indo para Caravaggio porque lá tinha elevações e em Porto Alegre seria numa pista. Então eu me preparei durante 2 meses, passei, e eu me lembro até hoje o dia que eu fui olhar assim que tinha um resultado, né? Eu pensando assim, procurando o meu nome, quando eu vi o meu nome, eu pensei, passei, aí passei e agora? E agora eu tinha que ir para um concurso. Aí eu entrei para a polícia desse jeito, através de uma amiga que me deu a inscrição para um concurso da Polícia Civil. Foi algo que você nunca imaginou? Olha, se eu disser que nunca imaginei, é meio estranho. Porque quando eu era pequena, até esses tempos eu comentei isso, eu sonhava em ser detetive. Sempre quis muito, né? O humano sempre me chamou muita atenção, desde muito jovem. Eu sempre gostei muito de analisar, né? De olhar, de aprender e depois de compartilhar isso. Então, quando eu vi aquilo, eu pensei, nossa, agora então vou ser uma policial. E trabalhei, né, como inspetora, que é investigando, né? Durante esses 17 anos, foi uma experiência riquíssima, me agregou muito enquanto ser humano. Tive colegas maravilhosos, né? Oportunidades assim, de conhecer o ser humano no seu melhor e no seu pior. Mas é uma experiência muito rica. Você trabalhou na Delegacia da Mulher também, né? Trabalhei. Que é algo bastante, eu acho que deve ser muito delicado, deve ser assim... E o que você aprendeu disso tudo? As mulheres denunciam, elas entram nesse ciclo de violência e muitas vezes permanecem nele, é difícil quebrar isso? É bem difícil, Viviane, porque o que acontece, né? O ser humano é algo muito complexo, né? E por isso que ele é tão bonito, né? Por ele ser complexo. Essas relações que se estabelecem com essas mulheres vítimas, né? Elas são relações que elas vêm desde muito jovem, né? Então a pessoa vai acostumando, de repente tu viveu numa casa onde as relações entre o teu pai e a tua mãe já eram um pouco agressivas. Né? E tu aprendeu o quê? Aprendeu que isso é o comportamento do homem e que a mulher tem que ser passiva. Isso também é um pouco cultural. Então, às vezes, as mulheres não têm outra opção, porque o homem é o mantenedor da casa, né? É ele que leva a comida, é ele que sustenta. E ele se baseia nisso, né, para perpetuar essa violência. Então, a mulher pensa nos filhos, né? Você como mãe deve saber bem isso, né? Os filhos, tudo, né? As mães fazem tudo pelos filhos e pensa nela mesma. Né? Como é que eu vou sobreviver sem
esse homem, mesmo que ele me agrida. Então, claro, as mulheres hoje denunciam mais, ainda bem, né? Existe uma rede muito boa em Caxias e outros municípios, né, de proteção a essa mulher, mas ainda existe muito silêncio. Justamente por causa dessas questões, né? Às vezes a família cobra, tem uma cobrança muito grande ainda, embora não pareça, né, da sociedade familiar, né? Quando tu vai se separar, como é que tu vai te manter? Então as mulheres às vezes não se profissionalizaram, elas não têm um meio de subsistência. E aí ela se mantém nessa situação. A independência financeira. Exatamente. Que acaba pegando aí. É. Se você me surpreendeu muito quando eu li nos jornais que você fez parte de resolver, eu acho que um dos crimes mais bárbaros que Caxias já teve, que é algo assim que nos arrepia de pensar, que é o caso Nayara. Você teve envolvida muito próximo disso tudo e teve uma posição decisiva. Eu queria que você contasse, resumisse isso, né, Cici? E o que representou isso para ti também, que eu acho que tem uma carga emocional enorme, imagino também, atrás disso tudo. Então, esse caso, né, foi um caso, um dos tantos casos que a gente acabou trabalhando, né, que eu acabei trabalhando, porque desses meus 17 anos de polícia, pelo menos 12 e meio eu trabalhei na Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, que foi a delegacia que investigou esse caso da Nayara. Quando começou toda essa questão, a gente já tinha um caso anterior, né, que estava sendo trabalhado e nós não estávamos avançando muito. Quando surgiu o caso da Nayara, foi assim, como se tivesse acontecido uma hecatombe, assim, né, porque todo mundo se concentrou naquilo. Nós trabalhávamos 14 horas. A gente até esquecia de comer, porque quando tu via assim, tu estava, o que está acontecendo? Eu não comi. Porque as informações, trabalhar com informação é uma coisa complicada às vezes, né? Porque às vezes, com boa intenção, as pessoas acabam atrapalhando o nosso trabalho, né? O trabalho da polícia. O caso da Nayara foi algo que... Vamos só situar um pouquinho também para as pessoas. Claro. Foi que ano isso, Cici? 2017, eu não teria agora... 2018, 2018, acho. talvez. Foi 2018, ela tinha que idade? 7 anos. Ela foi, então... Ela estava indo para casa, né, para a escola, né? Uhum. E nesse trajeto até a escola, acabou acontecendo esse rapto dela, digamos assim, né? E aí as coisas, quando ela demorou para chegar em casa, se deram conta, daí informaram, né, a polícia, enfim, aí se começaram as buscas, né? Mas foi isso no trajeto de casa para a escola. Foi um caso, e ainda é, claro, né, que ele mexe muito, né? Você disse assim que eu estava trabalhando, estava intensamente nesse caso, nós estávamos, todos os colegas, inclusive de outras delegacias também que vieram nos dar suporte, vieram também 2 policiais de Porto Alegre nos dar suporte, e nós estávamos chocados, porque existem algumas coisas que com o tempo a gente vai aprendendo, né? Não que sempre é igual, porque nada é sempre igual, mas com o tempo que vai passando, né, o que está acontecendo. Então, nós já tínhamos, assim, estávamos esgotando as nossas esperanças de encontrar ela com vida, né, quanto mais tempo passava. E o que aconteceu foi que foi digamos assim, que eu tive uma intuição, né? As pessoas ficam muito receosas, até me dizem, mas você não pode falar que você teve uma intuição, porque isso não... Tipo, como é que eu não posso falar isso, né? Se foi o que aconteceu. Foi, nós tínhamos trabalhado no sábado até umas 8 horas da noite, e no domingo de manhã eu estava em casa, estava sozinha tomando café, assim, super cedo, que eu não consegui dormir muito, e eu olhei para fora, senti um sol, aí eu pensei, eu não vou ficar em casa. E aí eu liguei pro meu chefe na época, o delegado Caio, e disse para ele, vamos atrás de alguma coisa? Ele disse, estou passando aí. E aí a gente foi. E foi nessa saída que nós demos, né, que a gente avistou o carro. Era um carro branco, era a única pista, né? Era um carro branco, a única pista. E foi uma coisa assim que a gente estava passando, assim, disse, olha aquele carro. E aí a gente encontrou o carro. E aí as coisas começaram a fechar. E aí foi só uma questão de horas, né? Até a gente conseguir resolver. Isso foi no domingo, na segunda de tarde, a gente já estava com o caso
resolvido. E essa pessoa foi presa. Foi presa. Cici, e como você fez para se blindar emocionalmente, se é que pode acontecer isso, porque nós temos o lado humano também, né? Enquanto jornalistas também a gente vê muita coisa, né? Muita violência, mas você está ali resolvendo esse caso. Como é que você faz para manter uma racionalidade, uma serenidade, uma paz interior, estando tão próxima de coisas tão pesadas assim? Na verdade, às vezes, o que acontece, isso é uma pena muito grande, porque os policiais, a gente não tem um suporte psicológico, né? Por exemplo, aqui em Caxias, né? A gente tem que fazer isso de forma particular. Cada um encontra uma maneira, né? A minha maneira de me manter um pouco mais saudável mentalmente, além de eu fazer terapia há muito tempo, sempre foi a corrida. Né, exercício físico, eu sempre gostei muito de academia, então soltar no corpo. Soltar no corpo, exatamente. E a gente tem uma coisa que acontece quando a gente vive uma situação dessas e a gente volta para nossa casa, né, a delegacia, né, sempre tem uma questão assim que a gente às vezes começa a falar, a contar piada, a tentar aliviar o clima, a um pegar no pé do outro. E quem está de fora e chega numa hora dessas vai pensar, nossa, né, que tipo de policiais são esses que estão aí? Isso é a nossa maneira de aliviar. É a defesa. É a nossa defesa. Então, assim, muitas vezes quando a gente retorna de uma operação, retorna de uma investigação, está numa investigação desses crimes, né, hediondos, assim, coisas pesadas, a forma que a gente tem de aliviar é a gente pegar um no pé do outro, é a gente rir, né, a gente contar uma piada, porque é a forma que a gente tem de aliviar. Então, as pessoas buscam alguma coisa. É claro que a gente sempre acaba desabando. Eu me lembro esse dia que eu cheguei em casa, que era umas quase 3 horas da manhã, sei lá, 1 hora da manhã, eu só consegui sentar embaixo do chuveiro e ficar 1 hora chorando. Não tinha outra coisa para fazer, né? Porque tu não consegue mais, tu deu tudo que tu tinha e tu se mantém. Porque quando tu está trabalhando, uma coisa incrível que acontece, tu está focado naquilo. Só que é o resultado. Mas quando aquilo termina, é impossível não ser tomado, né? Pela emoção, pela dor, por tudo que a gente vai absorvendo. Cici, e teve mais uma virada aí na sua vida, mais um ponto de virada que foi a psicologia. Então, quando eu terminei a faculdade de jornalismo lá em 99, eu resolvi me inscrever para o vestibular, porque eu queria fazer psicologia. Eu poderia entrar com diploma de curso superior, mas eu não quis. Fiz vestibular e fui aprovada. E aí eu comecei a cursar psicologia. Mas eu ainda trabalhava como jornalista. Quando eu sou chamada em 2003 para ir para a academia de polícia, eu tenho que interromper o curso. E a partir de então eu fui fazendo muito lentamente. Mas eu sempre estudei, então eu fiz muitos cursos dentro da minha área, né, envolvendo sempre violência sexual, abuso infantil, violência contra a mulher, perícia criminal, investigação criminal. Então foi um curso bem longo no qual eu amadureci, né? Amadureci enquanto pessoa, amadureci enquanto profissional. Então quando eu me formo e eu entro para essa área da psicologia, né, eu entro com uma cabeça e quando eu saio eu já estou totalmente diferente, totalmente mudada, né, mudada pela vida, mudada pelas vivências que eu tive, né, enquanto policial. Então foi muito interessante. E claro, totalmente uma outra área, mas que ao longo do meu trabalho como policial, estar cursando psicologia, fazendo tantos cursos, me auxiliou um monte, né, como interrogar, como interpretar uma situação. Então sempre foi uma coisa, como eu sempre digo, o humano sempre me atraiu muito. Eu gosto muito do ser humano, né? Então eu sou uma pessoa que eu gosto de observar, eu gosto de aprender. Então eu transitei por várias áreas, né? de jornalismo, para a polícia, para a psicologia, mas todas elas lidam com o humano, né? Então isso aproxima muito. E eu gosto muito disso, né? Eu gosto de desafios. É um desafio? É um desafio. Mas eu estou muito feliz, estou aprendendo muito, continuo estudando, buscando outras alternativas, novas coisas. Se me perguntar assim, tá, e qual é o próximo passo? Bom, vou fazer gastronomia 1 hora dessas. Cici, e o Sigo Acreditando? Vem da onde?
Você deu uma pincelada aí, mas não explicou direito. Então, sigo acreditando foi que em 2016 eu tive que fazer uma cirurgia grande no meu tornozelo. E a princípio eu estava correndo assim de uma maneira, eu corria mesmo com dor, meu pé ficava do tamanho de um pão assim, e eu não parava de correr, porque eu gosto muito de correr. Correr as pessoas dizem terapia, se é uma terapia, se tu faz também terapia, né? Porque não é só o correr. E a médica que me atendeu primeiramente, ela me disse, não vai mais poder correr. Nossa, eu saí daquele consultório assim tão braba, e ela me indicou um médico para fazer uma cirurgia, e eu fiz. E aí ele me disse, eu só fiz uma pergunta para ele, eu vou voltar a correr? Ele me disse, o que acontece com vocês corredores? Vocês ficam tudo maluco. Em vez de perguntar se tu vai ficar bem, tu me pergunta se vai voltar a correr. Eu quero saber, eu vou voltar a correr? E nesse período que eu estava com o meu pé operado, enfim, sem poder correr, com o pé para cima, aquela recuperação toda, eu comecei um dia a olhar um Instagram, que eu demorei muito para ter Instagram, não tenho Facebook até hoje, enfim. E aí eu comecei a olhar algumas pessoas, e aí eu conheci um menino, né, que estava atrás de dinheiro para fazer uma cirurgia nos Estados Unidos. E aí eu fiquei pensando, né, o que é isso? E eu sempre, aí eu comecei a fazer uma postagem e eu botei que eu sigo acreditando. Eu sigo acreditando era na verdade o quê? Eu sigo acreditando que eu posso voltar a correr. Eu sigo acreditando que o ser humano ainda vale a pena. Eu sigo acreditando que as pessoas são boas. Eu sigo acreditando que o mundo pode ser melhor. Eu sigo acreditando que eu posso sempre contribuir para esse mundo melhor. E através dessa... Daí eu mandei uma correspondência, comecei a conversar com a mãe dele, ela é uma fotógrafa, então ela era publicitária. E a gente fez uma amizade. E ele foi fazer a cirurgia, já voltou para o Brasil, enfim, esse menino é fantástico ele. E o sonho dele era poder correr um pouquinho, né? E hoje ele já caminha, já faz várias coisas, enfim. Então eu sigo acreditando a isso, eu sigo acreditando mesmo, né, que existe algo bom nas pessoas, né? Todo mundo é capaz de em algum momento fazer alguma coisa boa, né? E eu sempre busco isso, eu corro várias vezes por semana, por vários lugares, e apesar de muitas vezes, eu até coloquei isso um dia, as pessoas desrespeitarem, né, um corredor, ou desrespeitarem um sinal, né, ou desrespeitarem, tem muitas pessoas que respeitam. E cada vez que eu passo por alguém, assim, eu sempre digo, eu sou um pirilampo correndo, né? Então eu sigo acreditando nisso. Porque as pessoas, muitas vezes eu passava pelas pessoas, sempre dizia, oi, bom dia, vamos lá, e ninguém respondia. Hoje não, hoje já respondem. E, tipo assim, essas senhoras, né, que fazem esse trabalho maravilhoso, que ficam fazendo a varrição das ruas, né, esses homens e mulheres, eu já conheço quase todos aí. Né, eles já me veem, eles já me abanam. E isso não é o que? Isso é uma coisa que eu aprendi lá com a minha mãe. Porque minha mãe dizia, minha filha, conversa com qualquer pessoa, né, dá um sorriso para qualquer pessoa. Né? Às vezes é tudo que a pessoa precisa, é isso. Então eu sigo acreditando porque eu aprendi lá atrás, né? E eu, sei lá, procuro passar isso de alguma maneira muito legal. Seguimos acreditando, Cici, contigo. Cici, como é que tá o som do teu coração hoje em dia? Você falou que amadureceu bastante, né? A gente chegou aos 40, né? Nos conhecemos na casa dos 20, chegamos aos 40. Quase 50. O que a vida te trouxe? A vida me trouxe muitas alegrias, a vida me trouxe muito aprendizado, com todas as dores, né, dos aprendizados, que fazem parte, né, não teria como não existir isso, né? Mas a vida me trouxe muita gratidão. Eu só cheguei aonde eu estou hoje porque eu sempre tive pessoas que me deram uma mão, né? Desde quando eu saí lá da minha casa, para eu passar no vestibular, tinha uma amiga que me ensinava as disciplinas que eu não sabia muito bem. Quando eu saí de lá e vim para Caxias, né, eu lembro, e as pessoas às vezes olham assim pra gente, e quem te olha não te conhece, não sabe a tua história. Eu não tenho nenhuma vergonha de dizer, eu não tinha o que comer aqui em Caxias quando eu ia na aula de jornalismo. Né? Eu sou muito grata ao Olavo até hoje, porque eu não tinha grana às vezes para comer ou para ir para casa pegar um ônibus e voltar. E ele pendurava o meu sanduba lá,
né? Então, assim, às vezes, quando eu trabalhava em Farroupilha, num jornal pequeno, eu tinha a responsabilidade de fechar o jornal, que eu era editora, né? E aí eu não podia voltar para Caxias e depois voltar para lá e dar tempo. Então eu dormia em cima de uma mesa de jornal. Em cima de jornal, coberto com jornal. Com minha jaqueta, enfim, era o que tinha, né? Eu me lembro, eu e uma colega, Silvana, nós, naquela época difíceis, né? A gente dividia um sanduíche, era o nosso almoço. Era um sanduíche de mortadela, a gente dividia um sanduíche e uma xícara de café para cada um. E a gente brincava na época. Um dia a gente ainda vai para um restaurante bem chique tomar um vinho. E nós fomos mesmo. Então, eu sou muito agradecida pela vida. Por isso que eu sigo acreditando. Eu só tenho coisas boas, né? Aprendi muito, fiz um monte de amigos, tive momentos incríveis. Sou muito grata a todo mundo. Eu sei de onde eu vim. Eu sei. E eu sei todo mundo que me estendeu a mão. E sempre que eu posso fazer isso, eu faço. E faço de coração. Porque eu acho que é isso que vale a pena nessa vida, né? Então, o som do teu coração é compartilhar. Que legal, Cici. Você vai compartilhar uma dica também com a gente? Eu vou... Será que eu posso pedir um... Pode. Ó, a nossa produção aqui, o Alan, vai te alcançar o livro. Tá. Grande Alan, grande Ana, que nos acompanham aqui também. São ótimos, né? São. Então, a dica... eu pensei muito... E parece muito estranho, né, se eu vou compartilhar um livro assim, falando tanta vida. Um livro que fala, que é do Irving Yalom, que é De Frente para o Sol. E é um livro que fala como superar o terror da morte. E como é que alguém que está falando em vida, em compartilhar coisas, né, fala de um livro como esse? Pelo simples fato de que viver, né, é morrer. A cada segundo. Quando eu cheguei aqui até agora, eu não tenho mais como voltar lá. Então, esse período de vida que a gente passou desde que nós sentamos aqui até agora, ele não volta mais. E o que esse livro traz? Ele traz justamente isso, né? Viver bem, né? Como é que a gente vive bem? Então, como é que estar preparado para morrer? Quem vive bem está preparado para morrer, né? E é uma coisa tão bonita, porque a princípio parece que choca, mas não, faz todo sentido. Uma das coisas que tem aqui que eu achei incrível se você pudesse viver eternamente desse momento para trás e voltando até esse momento, você gostaria de viver eternamente assim? Então, se você não quer isso, por que você não quer uma vida melhor? Por que você não batalha por uma vida melhor? Você não cria uma vida melhor? Então, acho que é uma sabedoria assim, incrível que tem no livro que fala sobre isso. E é um livro tão bonito porque ele fala sobre a vida, na verdade. Como a gente vive ela e como a gente pode vê-la plenamente. E só aproveitando o Vive, eu acho muito importante que as pessoas se deem um presente. Eu falei isso esses tempos num vídeo, que se deem um presente, se conheçam. Não é porque agora eu estou atuando como psicóloga que eu falo isso. Eu falo isso há muitos anos, porque eu sei quanto a psicologia mudou minha vida para melhor. Uma super ferramenta aí, né? Super de felicidade também, eu acho, né? De autoaceitação. Encontro, né? Quando a gente encontra com a gente mesmo, não tem coisa melhor. Ops, quem é essa pessoa maravilhosa? Ai, sou eu. Ai, que bom. Então tem essas coisas, né? E quem é essa pessoa que não é tão legal? Também sou eu. Bom, que bom, né? Eu posso melhorar. Então, essa é a riqueza da vida. É isso que eu quero compartilhar com esse Sigo Acreditando. Viver de verdade também. Viver de verdade. Cici, foi uma honra conversar contigo. Deu para matar a saudade. Parabéns por essa trajetória aí de vida fantástica. E tudo está desaguando, né, para esse ser humano aí, para esse entendimento da gente como um todo. Obrigada mesmo. Eu que te agradeço. Obrigada, Vivi. E vamos lá, sons do coração. Seguimos acreditando. Gente, obrigada pela sua companhia. Um abração e até a próxima.